a mais uma live que a gente vai fazer. E hoje a gente vai ter uma convidada mais especial, vai ser muito legal, né? Você já tem me perguntado aqui bastante sobre alguns gatilhos de doença autoimune. E hoje a gente conseguiu agendar para trazer a doutora Patrícia. E vai ser muito bacana estarmos juntos aqui e ela vai nos ensinar muita coisa, porque tem muita coisa que eu quero perguntar para ela e tem muita coisa que vocês também já estão querendo perguntar. Então até estou abrindo aqui algumas perguntas que vocês fizeram e que eu também fiz, e vamos aproveitar bastante que hoje a doutora Patrícia, que eu acho que ela já entrou, já vai ser bem bacana a nossa participação. De nada, vamos deixar ela entrar aqui. E aí a gente vê se está tudo certinho. Opa, doutora Patrícia, tudo bem? Olá, boa noite. Então tá, antes da gente começar, só quero ver se está todo mundo escutando a gente legal. Pessoal, preciso do feedback de vocês aqui, antes que a doutora Patrícia comece a nos dar muita informação aí, e vocês depois não estão escutando nada. Então, antes de mais nada, confira aí e confirma pra gente se está tudo certinho. Estão escutando, a gente já tem, o pessoal está entrando aí. Enquanto isso, aí ó, a Eide já mandou pra gente, então vamos dar uma boa noite para todo mundo que já entrou. Eu vi que a Thaís entrou, Cleide, Antônio, vamos lá, Murilo, Ana Mi também entrou, todo mundo, pessoal. Vai ser uma live, eu tenho certeza que a doutora Patrícia aí vai nos ensinar muita coisa. Bom, então já vamos começar com tudo. Agora, só últimos comentários, pessoal. Quem tiver algum comentário muito, muito relevante enquanto a doutora Patrícia estiver falando, usa a caixinha de pergunta, porque eu vou tirar um pouco os comentários só para que também vocês possam enxergar toda a questão que a imagenzinha da doutora Patrícia. Depois eu volto com alguns comentários. Fiquem super à vontade. Gostou? Tá gostando da live? Não esqueça do coraçãozinho aqui, que você pode clicar quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Então Corações. vamos lá. Deixa eu botar aqui. Agora sim. Então, pessoal, perguntinhas na caixinha de pergunta, aí no pontinho de interrogação com a nuvenzinha. Paty, seja super bem-vinda. Muito obrigado por estar aí com a gente. E vamos aprender, então, doenças autoimunes e a saúde. Saúde bucal ou saúde oral? O que está certo? Tá tudo bem falar saúde bucal? Como que. Explica um Bom, vamos, pouquinho. boa noite, né? Porque eu, quando começo a falar, eu não paro mais. Então, boa noite aí a todos. Vamos falar aí de um tema muito, muito, muito legal, né? Que o pessoal, nossos pacientes em comum, pessoas aqui do Instagram têm muitas dúvidas. Bom, saúde bucal, saúde oral são sinônimos. Então, você falar de saúde bucal, falar de saúde oral, tá corretíssimo. E eu que te agradeço, né? Na verdade, o convite foi meu, né? Eu falei, vamos lá marcar uma live para a gente falar sobre doenças autoimunes, porque é uma dúvida muito recorrente lá na minha clínica, né? E muitas vezes essa dúvida eu tiro durante a consulta e cada vez mais, né, a gente recebe pacientes com esse tipo de patologia, né? Então a gente não pode deixar esse tema aí despercebido. E hoje eu queria falar, né, o quanto que a boca ela é importante no tratamento dessas doenças, né? E o quanto que o dentista ele consegue ajudar, né, e tratar e muitas vezes curar o paciente fazendo um tratamento odontológico concomitante com o tratamento médico, né? Eu acho que quem trabalha na área integrativa, como o próprio nome diz, né, trabalha de forma integrada. Então, desculpa. Então, quando a gente pensa em tratamento, nós temos que pensar em diversos profissionais aí envolvidos. Então, tem o médico, tem o dentista, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta,
tem o biomédico, enfim, tem várias, temos várias aí categorias, né, que precisam ser envolvidas para a gente realmente conseguir devolver saúde para os nossos pacientes, não é verdade? Uhum, é isso mesmo, concordo totalmente. E aí é uma coisa que é engraçada, né? Porque todo mundo lembra da alimentação, de alguma atividade física, né? De alguma questão até com o fisioterapeuta, enfim, com o médico, avaliação, mas acaba esquecendo da importância da boca, né? Em termos de saúde como um todo. Acaba que parece que o dente é só um acessório, né? Exato. E quando a gente começa a estudar, né, obviamente você tem um estudo muito maior que o meu, mas o pouco que eu estudei sobre a parte dos dentes e a saúde como um todo, que vê o quanto que é importante isso. E assim como até vou te já me dar uma pergunta, Paty, que é o seguinte. Na medicina integrativa, a gente fala muito, né, sobre suplementação, sobre estilo de vida, tá? E aí a gente até consegue, que nem assim, tem muitos seguidores aqui que têm doenças autoimunes, e a gente fala em remissão, né, algo que não é comum na medicina convencional. E eu Exato. queria saber de você, assim, qual a diferença entre o dentista convencional, vou dizer assim, né, e o dentista integrativo, que é o dentista biológico, né? Eu queria que você Exato. desse uma explicada aí pra gente. Tá, vamos lá. Essa é uma dúvida também muito, muito, muito frequente. Então, assim, eu sou formada como dentista convencional, então eu tive uma formação acadêmica convencional, fiz 2 especialidades, e da mesma forma que o médico, quando ele se forma, ele sai lá da faculdade com aquela visão, digamos assim, meio que engessada da medicina, né? Aquela medicina tradicional, alopática e tudo mais. Então, da mesma forma que o médico ele vai trabalhar com a medicina integrativa, então ele vai buscar práticas integrativas no seu dia a dia. Porque muitas vezes, não que a medicina convencional ou a odontologia convencional seja ruim, mas ela consegue atingir, né? A gente consegue ter resultados com ela até um determinado patamar. Então, daqui para cima, a gente já não consegue ter resultados, às vezes, tão satisfatórios. Então, a gente tem que lançar mão de técnicas e métodos e estudos diferenciados para que a gente consiga melhores resultados com o paciente. Então, o dentista biológico, né? Dentista biológico e dentista integrativo, na verdade, é a mesma coisa, né? Então, nós somos profissionais da área da odontologia que trabalhamos de uma forma integrada. Então, o dentista biológico, né? A principal diferença para o dentista convencional é que a gente entende que a boca faz parte do corpo, né? Como você falou, né? Às vezes parece que o dente está separado de todo esse corpo aqui, né? Assim, a maioria dos profissionais, infelizmente, né, trabalha dessa forma, né? Não entende que dente é um órgão, não entende que o que você faz na boca tem uma repercussão sistêmica e que problemas sistêmicos geram também alterações na boca. É uma via de mão dupla. Então, o dentista biológico, ele estuda, né, muito a parte de fisiologia, de nutrição, de tudo isso. Por quê? Porque tudo isso repercute na saúde bucal dos nossos pacientes, né? E hoje eu vejo que é fundamental esse entendimento, né? Esses estudos que a gente faz de todo o corpo e fazer o tratamento integrado com um médico, principalmente quando a gente está falando de um paciente que tem, por exemplo, uma doença autoimune. Então, a odontologia biológica, ela veio para somar. Então, nós fazemos, né, a parte clínica, quer dizer, a mão na massa ali, né? A Uhum. gente utiliza da parte teórica que a gente aprendeu lá na faculdade e tudo mais. Mas hoje, né, quando a gente estuda sobre materiais, o que a gente vai colocar na boca desse paciente, né? A gente vai estudar técnicas mais conservadoras, vamos estudar
materiais mais biocompatíveis, para que aquele paciente ele não tenha problema com aquele material que eu estou colocando na boca dele. Então, tudo isso é o que o dentista biológico vai fazer de diferente. E trabalhar também com técnicas complementares, né? Então, a gente faz muito ozonioterapia, a gente utiliza laser, acupuntura, terapia neural. Então, tudo isso acrescenta muito ao nosso tratamento, ao nosso paciente, e a gente tem realmente resultados fantásticos no nosso dia a dia, né? Eu acho que essa é a principal diferença do dentista biológico. Entendi. Então, você tem mais que para o pessoal entender aqui, vou até colocar aqui, ativar os comentários para ver se alguém vai colocar alguma coisa pertinente a isso. Mas, basicamente, assim, a gente ter mais ferramentas, né, para trabalhar dentro de um corpo que está precisando de ajuda. E, assim, é bem interessante essa questão, pessoal, que a doutora Patrícia falou aqui, que é sobre biocompatibilidade. Então, lembra que eu falo para vocês aqui sempre, doença autoimune, uma das coisas que a gente vai piorar a nossa doença autoimune é quando a gente começa a ativar demais o sistema imunológico. E coisas que são vistas, quando que você vai acionar seu sistema imune demais? Quando ele vê algo como algo estranho. E é justamente isso que a doutora Patrícia está falando sobre biocompatibilidade, ou seja, aquilo que é biocompatível, seu sistema imune tende a ter uma menor reação, então ele fica menos ativado do que um outro procedimento que faça e não seja biocompatível. Então, até pegando essa ideia, Paty, dá um exemplo, por exemplo, para o pessoal aprender sobre o que é biocompatível e o que não é, que eu até, deixa eu ver, acho que tem uma pergunta hoje, eu vi as perguntas, foram muito bacanas, e aqui eu vou só ver aqui que tinha alguma coisa sobre isso. Aqui, ó, vou até trazer como tópico isso aqui, ó. Os implantes dentários influencia na nossa saúde. Então, aí você já emenda aí também a questão da parte de biocompatibilidade. Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de odontologia, né, nós dentistas trabalhamos com diversos materiais para a gente reabilitar a boca dos nossos pacientes, seja para fazer uma cárie, seja para fazer um tratamento de canal, seja para pôr um implante, um aparelho, né? E até um tempo atrás, assim, não existia essa preocupação do tipo, o que eu vou colocar na boca do meu paciente, né? E a gente também não tinha muita tecnologia para isso, né? Então, se a gente for pensar, vou dar um exemplo até antes desses implantes, né? Quando a gente tinha que colocar aqueles brackets metálicos na boca, né? Hoje a gente já tem tecnologias muito mais avançadas que você consegue trabalhar com um aparelho na boca que não é mais metálico, né? Então, quando a gente pensa em biocompatibilidade, hoje na odontologia, né, algumas empresas já estão desenvolvendo melhores materiais pensando na saúde dos pacientes, porque há 20, 30 anos atrás, basicamente, a gente trabalhava com muito metal na boca, né? E o metal, ele, querendo ou não, né, tem uma certa toxicidade, né? O que a gente tem de mais tóxico na odontologia ainda são as restaurações de amálgama que tem mercúrio na composição, que é um metal tóxico, é um metal pesado, que a gente indica tirar, né? Mas, quando a gente colocava os implantes também eram metálicos, as coroas também eram metálicas, e tudo isso tem uma influência no nosso sistema imunológico, né? Existem pessoas que não toleram implantes metálicos. Então, hoje, falando dos implantes, hoje nós já trabalhamos no consultório há algum tempo com os implantes cerâmicos, que são muito mais biocompatíveis, são implantes bioinertes, eles não causam nenhum tipo de reação, tá?
Então, a gente tem hoje uma alternativa. Então, vou dar o exemplo clássico. Paciente que tem doença autoimune, que chega lá no nosso consultório. Ah, doutor, eu tenho Hashimoto. Ah, eu tenho Graves. Ah, eu tenho Crohn. Ah, eu tenho síndrome de Sjögren. Enfim, qualquer doença autoimune, né? Precisa fazer um implante dentário. É claro, a gente vai pedir uma documentação para fazer uma avaliação e tudo mais. Mas hoje, acho que 98% dos casos a gente trabalha com os implantes cerâmicos. Então, eles têm a mesma resistência, eles são melhores do que os implantes de titânio, porque o titânio é um metal que, com o tempo, ele vai sofrendo oxidação, né? Existem trabalhos que mostram que o próprio implante, ele libera íons metálicos para dentro do osso, né, ao longo do tempo. A gente enferruja, gente. Não tem muito jeito, não. A gente com o tempo. Então, pensando nisso, como você mencionou, né? Quem tem doença autoimune, né? São aquelas pessoas que já a gente precisa ligar um sinal de alerta pensando aquele sistema imunológico, existe uma probabilidade muito grande dele rejeitar alguma coisa que eu estou colocando dentro dele, principalmente dentro de um osso, né? Então, com certeza, hoje, o que nós temos de melhor, né, na parte dos implantes, são os implantes cerâmicos ou implantes de zircônia, que a gente chama. Zircônia e cerâmica é a mesma coisa. A zircônia é um tipo de cerâmica. Existem outros tipos de cerâmica, mas o implante, ele é feito de zircônia, né? E uma coisa que é bem importante também, quando a gente fala de colocação de implantes e tudo isso, o paciente também precisa entender, né, que assim, nós temos um implante que é super, super legal, super biocompatível, mas o paciente também precisa estar apto para colocar aquele implante na boca. Por quê? Geralmente, quando se fala de perda de implante, isso vale para o implante titânio, isso vale para o implante cerâmico, né? Se a gente pega um paciente, né, que tem várias deficiências nutricionais, então você vai pedir lá um exame de sangue, você faz uma aferição de vitamina D, paciente que tem deficiência de magnésio, vitamina K2, MK7, de cálcio, de fósforo, de milhões de vitaminas e minerais, né? Geralmente essa é a causa principal da perda do implante, né? A área que você está colocando o implante pode não estar legal, então você pode colocar, às vezes, um implante em um osso que não está cicatrizado, um osso que está contaminado, e aí isso que causa insucesso, tá? Então o paciente também tem que estar apto para colocar esses implantes, né? Então tem as duas coisas. Pensar na biocompatibilidade e pensar como que está a saúde desse paciente. Porque dependendo de como o paciente chega para mim, eu falo para ele assim, olha, você primeiro precisa de um médico para organizar isso, isso, isso e isso. Aí depois você vem para o tratamento odontológico, né? Então isso precisaria de um terreno biológico compatível primeiro, né? Você precisa de um terreno biológico compatível, né? Primeiro, você tem que fazer toda essa limpeza. Então, quando você pensa em processos de detoxificação, né? Todos nós hoje estamos intoxicados de todas as formas, né? A boca, né, é um lugar repleto de toxinas, repleto. Então, vem aquele paciente para nós que tem um monte de metal na boca, que precisa tirar. Você também precisa tirar os metais pesados do corpo, você precisa fazer desparasitação, desvermifugação, tudo isso. Então, como você mesmo falou, tem que fazer a limpeza do terreno biológico para que o paciente também tenha sucesso no tratamento dentário. Isso é verdade. Perfeito, perfeito. E aí, quero já partir para uma outra pergunta, que aí eu vou pegar aqui vamos lá. Aqui. Pegando isso aqui, antes de ler a pergunta,
eu quero saber, a próxima pergunta é a relação entre os dentes e as doenças autoimunes, né? O que ela pode estar aí relacionada, como a gente fala, pode ser um gatilho? Por que seria um gatilho? E aí a pergunta de uma das nossas seguidoras foi a seguinte: quem tem Hashimoto precisa de algum cuidado específico quando vai ao dentista? Então vamos lá. Sim, os dentes podem ser gatilhos para doenças autoimunes, sim, com toda certeza. Então, como é que funciona, né? O que o dentista biológico ele precisa avaliar no paciente, né? Que situações que podem ser gatilhos para aquele paciente desencadear uma doença autoimune? Quando a gente vai pensar na base da doença autoimune, a gente pensa nos processos inflamatórios. Então, a inflamação, teoricamente, é um processo fisiológico do corpo que deveria acontecer de uma forma controlada. Quando você tem processos inflamatórios que ocorrem numa intensidade e numa frequência muito alta, você começa a causar danos em membranas, tecidos e até em órgãos, até o paciente entrar dentro de um espectro autoimune, né? Quer dizer, o próprio corpo, né? Ele já não entende que aquilo lá é dele, ele entende aquilo como um corpo estranho, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação odontológica, a gente tem que avaliar no paciente quais são os dentes com os possíveis focos em boca. O que são dentes com focos? Então, geralmente são dentes que têm canais tratados, áreas de extrações dentárias que às vezes não estão bem cicatrizadas, regiões de implantes, avaliar a parte periodontal, a parte gengival, para ver se aquele paciente não tem um sangramento generalizado, tá? E um dos temas muito importantes na odontologia biológica, que hoje os médicos entendem pouco desse assunto, até porque é um assunto novo, assim, tanto para os médicos quanto para os dentistas, é o que a gente chama de cavitação dentária, né? Ou cavitação osteonecrótica, ou o tal do Nico, que a gente... isso tem uma ligação imensa com as doenças autoimunes. Então, só para eu poder resumir o que significa isso, né? Você tem na sua boca, né, os seus dentes, e quando você tem um dente que tem canal tratado, ele é um dente que está morto, mas ele deveria ficar limpo. Isso geralmente não acontece, tá? Os dentes com canais tratados, principalmente aqueles mais antigos, de 20, 30 anos, quando não tinha muita tecnologia para se limpar, aquilo vira um nicho de muitas bactérias. E aquelas bactérias, elas vão proliferando, né, em volta do osso. E aquilo forma uma cavitação, tá? Uma cavitação óssea. Forma um osso totalmente necrótico, um osso, vamos dizer assim, estragado. Tá, o que isso tem a ver com a doença autoimune? Eu vou falar tudo, tá? Por quê? As áreas de cavitação na boca, então, pode ter em dente com um canal tratado, pode ter em volta de implante, pode ter em área que você tirou um dente há, sei lá, 15 anos, 10 anos e tem lá uma cavitação. Essas cavitações, elas liberam uma citocina inflamatória chamada de CCL5, ou chamado de RANTS, tá? E essa é uma citocina que ela não tem somente ação local, ela tem uma ação sistêmica. E ela é uma citocina super inflamatória e um gatilho enorme para você desenvolver qualquer tipo de doença. Porque enquanto você tem aquilo na boca, você tem a superexpressão dessa citocina, ou seja, teu corpo está trabalhando com inflamação 24 horas por dia na boca. Então, enquanto você não faz a limpeza do terreno biológico da boca, né, das áreas dos implantes, das áreas que você tirou dente, dos canais tratados, você está com processos inflamatórios sendo liberados aí para o seu corpo inteiro 24 horas por dia. E isso tem tudo a ver com as doenças autoimunes. E, inclusive, hoje, né, não é o tema, mas vou só fazer um adendo, a gente tem visto um aumento da CCL5, a tal da RANTS, nos pacientes com pós-Covid.
também. Ó, Então, interessante isso, hein? Você está aumentando a informação. pode Mas falar. será que ele já tinha e aí piorou, né? Ou ele desenvolveu pós-Covid? Eu acredito que as duas coisas. Então, a pessoa já tinha, né, aquele problema e isso aumentou, né? Ou muitas vezes o paciente não tinha absolutamente nada e teve aí o aumento dessa citocina. A gente consegue medir isso através de biorressonância e existe um laboratório que faz a medição também dessa CCL5 para a gente ver como é que tá, né? Porque a biorressonância é uma técnica, é uma maneira da gente saber aonde que isso está localizado no corpo, quer dizer, pode ter na boca, como pode ter em qualquer outra parte do corpo, né, ligada à parte óssea, por exemplo. E existe o exame laboratorial, o exame de sangue. Inclusive, esse exame é um exame que nós estamos tentando trazer para o nosso consultório para a gente coletar no consultório, né? Até uma pessoa perguntou como diagnosticar Nico. É exatamente isso que a gente estava falando agora. A gente faz o exame de sangue, né? E detecta através de biorressonância e tomografia, tá? E exames de imagem. Sim, bem interessante isso, hein? Pessoal, a parte dessa cavitação que a doutora Patrícia falou, isso é uma informação tão grande, que rouba uma energia imensa do seu corpo começa a não conseguir se regenerar. Lembra que eu já falei aqui para vocês, além da inflamação sistêmica que vai ter, dentro da doença autoimune, a gente sabe que tem uma inflamação já mais alta que o normal. Aí você coloca, imagina, você coloca mais essa cavitação que gera uma inflamação enorme, né? Eu conheço um médico dos Estados Unidos que ele fala o seguinte: 95% das pessoas com câncer tem um nico na boca. Ele fala isso se bobear até mais, né? Ele tem um dentista biológico, né, na clínica dele, o Dr. Tennant, e ele afirma isso, né, comprovando no dia a dia dele. Então, se é para doença autoimune, vai ser para câncer, vai ser para outras doenças também. Então, isso é bem interessante a gente entender, pessoal, porque só aí você já entende a necessidade de avaliar com o dentista biológico ou a sua saúde bucal, né, para ver se não tem nenhum risco. E uma coisa que vale lembrar é que ele não dá um sintoma, né? Não. Não vai te dar, por exemplo, você não vai ter dor no dente, se é a cavitação. Na verdade, quando nomearam o termo para cavitação, o termo NICO, né, significa neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica. Então, teoricamente, alguns pacientes teriam dor por conta da cavitação. Só que não é todo paciente que tem. Na verdade, hoje, no consultório, a grande maioria dos pacientes são assintomáticos, completamente assintomáticos. E eu sempre falo para esses pacientes, a ausência de sintoma não significa ausência de problema, né? E aí depois eles também... até existe um outro termo, né? A gente coloca o termo do Nico para ficar um pouco mais fácil, né? Mas ou a gente chama de cavitação, né? Ou FDOJ. Isso daí é um termo em inglês que significa um tecido degenerativo gorduroso na maxila ou na mandíbula, né? Então, naquela área que você deveria ter um saudável, limpinho, bonito, você tem um tecido degenerado que libera aí citocinas inflamatórias o tempo todo. E, como você mencionou agora, né? O paciente que tem uma doença autoimune, você precisa trabalhar o processo inflamatório. Então, enquanto você não faz essa limpeza dessas cavitações da boca, você fica enxugando gelo. Quer dizer, não é que os outros tratamentos não vão funcionar, mas você vai ter uma resposta muito melhor na hora que você for realmente, não na causa exata do problema, porque eu sempre falo que a doença é uma somatória de vários fatores, né? Então, o dente, o Nico, ele pode ser um gatilho. Mas é claro que eu não posso afirmar para o meu paciente, olha, você teve uma doença autoimune porque você teve um problema no dente. Porque
A via contrária também pode ser verdadeira. Você pode ter, por outro motivo, desencadeado uma doença autoimune, né? E aí você pode ter um problema no dente porque você foi diagnosticado com uma doença autoimune. Então, as duas coisas podem acontecer. E lembrar assim que a gente tem isso daí, eles já estão até bem, já sabem bastante sobre isso, porque eu falo muito nas lives, falo muito também nos stories, que é o seguinte: doença autoimune não tem uma única causa, né? Ela não tem um gatilho só, não é uma coisinha só, que nem eu brinco com eles, né? Comeu glúten, pronto, você vai ter doença autoimune. Não é bem assim. Normalmente tem pelo menos 3, 4 fatores aí que a gente começa a trabalhar. Por isso que a gente não trabalha com coisas pontuais. Ah, não, vou só mexer na alimentação e o sono tá ruim. Ah, vou só mexer no sono, mas o dente tem um implante que não foi bem tratado, né? E então, assim, é um conjunto de fatores. Por isso que você falar, afirmar, né, com muita força, foi esse o gatilho, é um erro quando a gente não sabe muito sobre doença autoimune, porque, querendo ou não, o máximo que você pode falar parece que esse é um grande fator que gerou sua doença autoimune. Mas não tem como falar assim, com certeza, que tem outras questões aí, né? E quando a gente fala sobre, sobre a questão dentária, é importante a gente saber disso, porque na minha prática, até uma das coisas que a questão da biorressonância acho extremamente válido para pesquisar NICO, uma das coisas que daí ajuda muito a encaminhar e aí vocês avaliarem tudo, sempre peço para confirmar com o dentista biológico, mas também a questão eu vejo muito, né, Paty, não sei se eu estou certo, mas eu vejo aí em caminho, é a questão assim: eu pergunto sobre procedimentos dentários e sempre pergunto assim, como que foi? Ah, olha, o dentista fez, mas falou que, nossa, foi uma cirurgia muito difícil. Aí eu já fico com o pé atrás. Ah, a cirurgia, então. Aí ficou meio assim, demorou muito para cicatrizar. Ah, tenho vários amálgamas na boca, né? Porque, pessoal, que nem a gente tá falando aqui, ó, nessa pergunta. Hashimoto. Hashimoto, um dos grandes gatilhos é mercúrio. Um dos grandes gatilhos para a doença autoimune, no caso do Hashimoto, bem documentado, é a questão do mercúrio. Então, o mercúrio está onde, principalmente? Principalmente nos amálgamas dentários, aquele metalzinho, né, no dente. Então, que era muito comum antigamente usar. E a cada dentada que você faz, você libera uma enorme quantidade de mercúrio que vai ser um grande gatilho para acionar o sistema imunológico e essa inflamação crônica gerar piora da sua doença autoimune. Então, essa questão aí na avaliação com o dentista biológico vai ser fundamental, né? E uma outra coisa aí, já trazendo também para uma das últimas perguntas, depois a gente vai para as perguntas também que tem aqui na caixinha, e aí eu vou deixar ainda mais à vontade, é a questão o que você tem feito, por exemplo, que você vê que a odontologia biológica tem ajudado na remissão das doenças autoimunes? A gente percebe notoriamente, né, quando o paciente começa o tratamento dentário, quando a gente começa a fazer a limpeza desse terreno biológico, então começa a fazer procedimentos cirúrgicos, né? A gente pode até confirmar isso com exames. Você mencionou a questão da doença de Hashimoto, que hoje eu recebo muitos pacientes com tireoidite de Hashimoto, né? E essa questão da correlação com os amálgamas dentários, então o paciente chega para mim lá com um anti-TPO em, sei lá, 1.300, 1.500, 2.000, sei lá. Aí a gente faz toda aquela remoção segura dos amálgamas dentários, que existe todo um protocolo que o dentista biológico precisa seguir para não piorar ainda mais o paciente, para não contaminar ainda mais, né? Mas assim, lembrando, o processo de detoxificação não é só tirar da boca, tá tudo lindo, maravilhoso, que o mercúrio saiu do corpo. Não, aquilo lá fica depositado. Então, a gente entra
com alguns antioxidantes, até pede para o próprio médico, olha, talvez fazer uma terapia para quelar esses metais, né? Mas enquanto você não tirar da boca, não dá para a gente fazer isso. Aí depois de um tempo você pode pedir lá um exame de sangue novo e o paciente traz para nós e o anti-TPO praticamente normal, entendeu? Então você consegue colocar o paciente, você consegue remitir a doença fazendo o tratamento dentário, né? E é conjunto, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele começa a fazer o tratamento com o médico e começa a fazer o tratamento com o dentista, né? O tratamento dentário, a gente pega hoje, né? A gente faz tratamentos que são muito, assim, complexos, né? Então, às vezes tem pacientes que chegam para nós só com amálgamas dentários, mas assim, a maioria chega com implante, com canal, com amálgama, com nico, com tudo. Então, aquilo às vezes tem que ser feito aos pouquinhos, né? Porque, primeiro, você precisa de tempo para poder resolver esse problema, tempo de cadeia, né? O tratamento odontológico, muitas vezes, ele é um pouco demorado, né? Mas a gente percebe nitidamente a melhora e, às vezes, a melhora dos sintomas do paciente. Então, o paciente, às vezes, tirou um dente que não estava muito legal, né? E ele já, assim, na semana seguinte, doutora, eu já sinto que a minha energia está muito, muito melhor. Porque ali pode, vamos dizer, tinha um implante numa área, né? Vamos dizer, o dente 16, que é um dente que está correlacionado com a tireoide. Limpou aquele dente que não estava muito legal. Na semana seguinte, ele já relata melhor de fadiga, de dores e tudo mais. Então, a gente tem esse feedback dos nossos pacientes, né? E, obviamente, quando ele volta no médico, né? Ele também relata essa melhora. Olha, eu tratei com a doutora Patrícia, com o doutor Murilo, que seja, né? Nós somos uma equipe lá, o consultório. Então, ele também, o paciente, ele mostra esse feedback positivo tanto para nós quanto para o médico, né? E muitas vezes esse tem que ser ao mesmo tempo, né? Tem que ser integrado, mas tem que ser ao mesmo tempo. Então, quando vocês entram com os protocolos de limpeza de terreno biológico, detoxificação, desparasitação, a boca tem que entrar no meio disso tudo, né? Às vezes até pode acontecer do paciente, às vezes, piorar um pouco para depois melhorar, porque às vezes ele está tão intoxicado, aquele terreno está tão comprometido que ele demora um certo tempo até ele voltar a ter saúde, né? Então isso é muito, muito legal. Então a gente comprova isso com a clínica, né? Com o relato dos nossos pacientes e com os próprios exames também. E a biorressonância, né? Como você falou, que você acha muito legal, que você gosta, a gente sempre faz nos nossos pacientes. Então, antes de começar o tratamento, para ver como é que tá, né? A questão do estresse em cada dente, porque cada dente, gente, tem uma ligação com um órgão específico, né? Pelos nossos dentes passam meridianos, né? Então, cada dente tem ligação com um órgão, um conjunto de órgãos, né? Então, conforme você vai mexendo dente a dente, você vai equilibrando todo esse sistema, porque quando você tem problema dentário, você tem campos de interferência. Então, às vezes, o paciente está com uma dor no cotovelo. Ai, doutor, eu tenho isso aqui há 10 anos e essa dor não passa. Você melhora você tira o dente ou você trata o dente que tem a correlação com aquele meridiano, às vezes a dor some espontaneamente, né? Então, assim, parece às vezes até mágica falar isso, mas é verdade, isso realmente acontece. Sim. E é verdade, pessoal, porque assim, uma das coisas que a gente fala assim, que o corpo, ele tem a capacidade fenomenal de se regenerar. E para isso a gente precisa de uma boa alimentação para fornecer nutrientes, vitaminas, então vai precisar de gordura, vai precisar de proteína, vai precisar de vitaminas e minerais, vai precisar de uma boa hidratação, uma água de boa qualidade, e vai precisar de oxigenação, vai precisar de voltagem, precisa de energia. E para a gente ter energia,
uma das coisas que vai precisar é ter o seu cabeamento, né, saudável. O que é isso? Tá? A gente, na acupuntura, a gente tem vários meridianos. O que é isso? É como se fosse um cabo de energia que ligasse o seu olho até o dedão do seu pé, aí o outro dedo até a parte da sua clavícula, enfim, tem vários cabos e vai passando energia. Então você imagina que no meio desse cabeamento você tem uma cicatriz. Você vai lá e fez uma cesárea, por exemplo. Esse fluxo de energia é interrompido. Então já vai deixar de carregar vários órgãos lá naquele local. E a mesma coisa com o dente. Se um dente tiver doente, ele vai roubar muita energia. O dente pode fornecer muita energia ou roubar muita energia. Então, sabendo disso, é um grande gatilho nas doenças autoimunes, essa falta do corpo, a incapacidade do corpo de se regenerar, de se recarregar. E isso acontece, um dos motivos, a questão do dente. E aí é tão importante essa questão. É que nem a acupuntura, pessoal. Você vai lá, você está com dor de cabeça, você vai lá, pontua bota uma agulhinha no pé, pronto. Ou botar com torcicolo na canela, pronto, começa a melhorar. Por quê? Porque você mexeu no meridiano, você soube o ponto que desbloqueia. A mesma coisa, o dente. Cada dente da sua boca vai ter relação com um órgão. Isso quer dizer o quê? Se o dente estiver doente, né, não estiver legal, ele vai estar sugando a energia daquele órgão, vamos dizer assim. Então, aquele órgão vai ser prejudicado. Então, que nem a Paty falou, se o dente, por exemplo, relacionado com a tireoide, tiver comprometido, a tireoide não consegue mais se regenerar. Ou, por exemplo, se o dente relacionado ao baço, pâncreas, também estiver comprometido, também vai ser prejudicada a tireoide, porque também tem relação. Então, são várias coisas que aí o dentista biológico vai avaliar toda a boca, vai montar um planejamento, e que nem a Paty falou, tem que ir aos poucos, normalmente, porque se você for tudo de uma vez, o corpo também precisa não é só questão de eliminar o dente, vamos dizer assim, tirar o dente e tal. Você vai liberar toxinas. E para a gente não ter esse problema em eliminar a toxina e continuar com ela dentro do tecido, precisa ter um bom sistema de detox. Por isso a importância de todo o tratamento que eles fazem aí com a terapia durante a cirurgia e também o acompanhamento para ver como estão seus níveis de vitaminas, complexo B, fitoterápicos, que vão auxiliar em todo o processo aí. Não é, Paty? É isso mesmo. E a gente trabalha muito, né? A gente muitas vezes precisa da medicina alopática, então vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, às vezes tem que entrar com algum anti-inflamatório, algum antibiótico, mas a gente também usa muito da homeopatia, dos medicamentos anti-homotóxicos, né? Então a gente gosta, por exemplo, usa muito Traumel nas nossas cirurgias, né? Que é uma anti-inflamatória fantástica. Então, o paciente ele pode tomar, a gente pode aplicar. Então, isso é muito legal também. Quando eu comecei a falar sobre odontologia integrativa, é exatamente isso, né? Você lançar mão de técnicas auxiliares, né? Para você conseguir ter uma resposta melhor do seu paciente ao tratamento, né? E aí, voltando àquele assunto, né, dessa correlação com os dentes e tudo mais, das cicatrizes, né? A gente também trabalha na boca com a terapia neural, né? Para fazer o desbloqueio dessas cicatrizes. Então, você pode ter cicatrizes fora do corpo, quer dizer, fora do corpo não, né? Na parte externa, mas você pode também ter cicatrizes intraorais que funcionam como campos de interferência, que vão bloquear a energia desses meridianos. E aí você entra com a terapia neural, né? Porque às vezes você tem que mexer cirurgicamente, né? Ou mecanicamente naquele local. Às vezes não, às vezes
você tem um bloqueio ali numa região que com a terapia neural você consegue fazer o desbloqueio do campo energético e aí você percebe e o paciente relata uma melhora imediata. Isso é muito legal também Sim. fazer. E a terapia neural também é interessante porque, segundo eu aprendi alguns detalhes com o Dr. Tennant lá nos Estados Unidos, ele fala que o maior campo de concentração das emoções estão no dente. Interessante, né? Então, se você fizer a terapia neural, você também, no dente, você também vai conseguir melhorar a questão de traumas emocionais. Então, é uma coisa, aí vai mais profundo ainda na questão, na importância da saúde bucal, hein? Você até pediu aqui para eu falar de alguns casos. Eu tô agora lembrando de uns 2 ou 3 casos, assim, de pacientes, né, de mulheres que estavam tentando engravidar já há algum certo tempo, mulheres com 40 anos, mais ou menos. A gente já sabe que existe uma dificuldade maior, né, pela questão da própria idade, pela questão da idade dos óvulos, né? A gente tem uma idade biológica, vamos dizer assim, não que isso seja Uhum. impossível. E o paciente fazendo várias tentativas de FIV e não dando certo, não dando certo. E aí eram pacientes que tinham alterações nos centrais, né? E para quem não sabe, né, os nossos incisivos centrais são os dentes que estão correlacionados com a fertilidade, com rim, bexiga, a questão dos medos, né? Também. E isso vale não só para as mulheres, tá? Isso vale para os homens. E eu lembro que eu tratei de um casal que estava tentando há um tempo engravidar, e o marido tinha um dente boca, né? Um central Uhum. que tinha ali uma encrenca. E eu falei para ele, falei, olha, a gente precisa mexer nesse dente, né? Aí fizemos lá o tratamento e tudo mais. Ela ia para FIV, ela engravidou. Aí tive Olha só. uma outra paciente com o mesmo problema. Aí era o dente dela, não era o dente do marido. Lembrando, esse caso foi o dente do marido, tá? Uhum. Não conseguia, não conseguia, não conseguia. A gente mexeu no dente e engravidou. Uma outra paciente também com um problema, acho que nos 2 incisivos centrais, tentando. A gente mexeu no dente, a paciente engravidou. Tirou os focos lá que tinha que tirar, a paciente conseguiu engravidar. Então, são casos aleatórios, assim, que eu tô contando, mas que eu lembrei agora, né? Pacientes com mais de 40 anos que conseguiram ter uma gestação espontânea. Interessantíssimo isso, porque mostra que, por exemplo, não, Hashimoto a gente tem aborto de repetição, né? Então é importante ter essa questão da, da avaliação, né? Às vezes a gente pensa só na questão de vitaminas, minerais, mas esquece a avaliação oral aí com dentista biológico. Então tá, Paty, então vamos lá, preparados para as perguntas? Ó, tem bastante perguntas Olha, aqui durante a live, hein? vamos lá. Aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá. Ah, aqui a Adriana perguntou: ainda tenho obturação de metal, é melhor trocar? A gente indica trocar sim. Mesmo que não seja amálgama, o amálgama é o pior deles, todos, porque o amálgama tem 50% de mercúrio, tá? Mas ter metal em boca, então, antigamente tinha muitas pessoas que faziam coroas ou restaurações, né, blocos metálicos de outras ligas, de cromo cobalto, de níquel. A gente indica tirar porque qualquer tipo de metal na boca gera interferência e pode também gerar corrente galvânica, né? Que são aquelas correntes elétricas. Então, quanto mais metais em boca o paciente tem, né? Mais você tem correntes elétricas. Então, como você mesmo falou, né? A nossa saúde ela tá ligada com a questão da voltagem, né? Então, tem até um termo que o doutor Lair fala, quando o paciente não tem saúde, significa que ele tem uma baixa
uma baixa voltagem. A gente indica trocar todas as restaurações metálicas ou por resinas ou por cerâmicas, que são materiais muito melhores, são muito mais biocompatíveis. Boa. Então, melhor trocar, Adri. Fica aí a dica. Eu tô tentando rolar, mas o meu Instagram deu uma travada agora. Eu não tô conseguindo enxergar as perguntas. Aqui perguntaram o seguinte hoje. Tenho Hashimoto e tenho muita inflamação na gengiva. O que eu posso fazer para melhorar? Pacientes com muita inflamação gengival, um dos tratamentos tops assim para se fazer no consultório é ozonioterapia local, né? Então a gente faz a limpeza, né, do tártaro, da placa com água ozonizada, né? Então você já tem aí a água ozonizada é um potente antimicrobiano e um potente anti-inflamatório, então você tem dois benefícios aí que são fantásticos. E a gente faz a aplicação do ozônio gás na própria gengiva. Ah, mas dói, doutora? Não dói porque a gente anestesia, tá? Assim, ozonioterapia para paciente com inflamação gengival, é lógico, o paciente tem que manter a higiene dele depois, direitinho, escovar, passar fio, né? O paciente também tem que contribuir. Mas, assim, às vezes com 3, assim, sessões de ozonioterapia, né? E uma boa raspagem, acaba, tá? E hoje eu até indico para os meus pacientes terem em casa, existem pasta, tem uma pasta de dente ozonizada que é da marca Filozon, a da Letícia, que a gente conhece. Eu gosto muito dessa pasta porque ela tem óleo ozonizado. Então o paciente pode fazer essa manutenção em casa usando a pasta de ozônio por um tempo para cessar esse sangramento. Mas é importante também entender, porque às vezes pode ser uma alteração local que a gente consegue resolver, mas a gengiva inflamada também pode demonstrar que o paciente tem alguma inflamação sistêmica, né? Então, isso também é um indicativo de que tem alguma coisa acontecendo aí no seu corpo que você também precisa resolver. É isso mesmo. Então, para complementar, pessoal, além dessa questão da boca, deficiência de vitamina C e complexo B é muito comum aumentar a gengivite. Muito comum. Então, dosa a sua vitamina C, dosa a vitamina complexo B. Se estiver muito baixo, repõe, isso também ajuda. Tem algum bochecho, alguma coisa que você fala que o pessoal possa fazer em casa para melhorar essa inflamação da gengiva? Como que você pode passar para eles, Paty? Bochechos, né? Eu em casa tenho o meu geradorzinho de ozônio, né? Você compra hoje geradores de ozônio para que você faça uma água ozonizada em casa e fazer um bochecho legal. Você utiliza esse gerador para várias coisas, né? Para fazer limpeza da boca, limpeza da sua escova de dente, de verdura, de fruta. Mas vamos supor assim, eu não tenho o gerador de ozônio, né? Uma coisa bem simples, bem barata para bochechar, né? Isso para a parte gengival mesmo, né? Quando tá com aquela inflamação bem grande, é você usar água oxigenada diluída mesmo em água, né? Aquela água oxigenada de 10 volumes, você vai diluir um pouquinho ela na água, você vai fazer bochecho com água oxigenada, e vai ter uma melhora também. Mas eu ainda indico muito mais o paciente ter um geradorzinho de ozônio em casa, porque o ozônio, né, ele é muito mais potente. Perfeito. Bom, a última pergunta para poder te liberar, porque a gente já está quase chegando a 1 hora de live. Passou muito, muito rápido. Vamos ver aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui para a gente fechar com chave de ouro. Aqui, deixa eu ver. Aqui você já respondeu. Aqui, ó. Vou fechar com a Alzira. Aqui eu vou só colocar algumas coisas, porque a Liz Bittar falou aqui, ó, que gostou muito. Ai, obrigada, ó. Gosto de coraçõezinhos.
teve muitas pessoas que mandaram aqui que estão gostando pra caramba. Fico muito feliz aí e parabéns também pela live, Paty. E Não, aqui, parabéns. olha só. A Alzira perguntou: tenho dentadura do lado de cima e tenho Hashimoto. Tem algum problema? Então, em relação com as dentaduras, alguma relação? Essa pergunta, dessa forma, eu não consigo responder, né? Porque a pessoa Uhum. pode usar uma dentadura convencional sem ter problema nenhum, tá? Hoje a gente tem as dentaduras que são aparafusadas sobre os implantes, né? Não é mais aquela dentadura que fica só presa na gengiva. Você coloca alguns implantes e é uma dentadura inteiriça, que a gente chama de protocolo, e ela vai aparafusada. Só precisa ver como que tá a qualidade desse osso. Então, se você tiver uma dentadura convencional, só precisa ver como que tá essa questão óssea, né? Se o osso tá saudável, se o osso tá bom. Não vejo problema, mas hoje a gente tem alternativas muito melhores quando comparado às dentaduras convencionais. Você vê assim que as convencionais trazem algum problema para a doença autoimune ou não? Fica mais por conta dos implantes, cavitação, como que... Na verdade, eu não vejo uma relação direta com a doença autoimune, mas eu vejo muito problema na mastigação. E assim, a mastigação, a boca, né, é a entrada, é a porta de entrada para muitas doenças. Então, quando você tem uma mastigação comprometida, porque quando você tem uma dentadura apoiada na gengiva, sem implante, você perde mais de 70 a 80% da sua potência, da sua força mastigatória. Se você não mastiga bem, você não digere bem, então você pode ter aí, vamos dizer assim, alimentos que não são muito bem digeridos, e isso sim, indiretamente, tem uma ligação com a doença autoimune, quer dizer, você ter uma mastigação comprometida. Por isso que a gente indica fazer, quando possível, as dentaduras aparafusadas sobre implante, porque quando você está com uma dentadura presa no osso, você devolve 100% da força mastigatória. O paciente consegue triturar bem aquele alimento e aquilo vai ser muito mais bem absorvido no seu estômago, né? Quando você não tem, comparado a quem tem aquela dentadura convencional. Porque o que eu vejo é que os pacientes que têm dentadura mesmo não conseguem comer alimentos muito duros, vira tudo papinha mesmo. Tem que comer, às vezes, Então coisa muito. seria um prejuízo mais secundário, né? Não influencia direto, né? Mas Exato. olha só, queria ver que agora é verdade, não tô, é só mais uma pergunta, porque eu achei muito boa essa da Lorena. E eu achei esse daí, ó, ela falou o seguinte: as resinas BPA Free são indicadas para a região estética dos anteriores. Não fiz minhas facetas porque tenho receio das resinas. Já tenho autoimune. Achei Perfeito. excelente essa pergunta, muito Excelente. bacana. Vou falar. Hoje nós já trabalhamos com resinas BPA Free no consultório, tá? Adesivos que são BPA Free. Mas assim, eu tenho que ser muito franca. Infelizmente, ainda a gente não consegue trabalhar com todas as resinas BPA Free. A gente tem algumas, né, que são indicadas para cavidades pequenas, cavidades medianas. Por quê? Né? Isso é uma questão é uma questão de. Ela perguntou nessa parte estética, né? O que acontece? Essas resinas BPA Free, elas não têm uma resistência ainda tão adequada e elas não têm a capacidade de brilho e polimento adequados. Então, para dente anterior, aqui da frente, fazer estética com resina BPA Free, eu ainda não indico, tá? Porque você não vai ter aí uma boa estética com essas resinas, elas são ainda um pouco deficientes. Mas, só para fazer um outro adendo aqui, sabe o que a gente faz no consultório? A gente pega as nossas resinas, então a gente compra lá várias, de várias cores, as que tem bisfenol, tá? E a gente coloca lá em um aparelho frequencial para neutralizar
tudo que tem, porque não é só o BPA, você tem conservante, você tem solvente, você tem um monte de tranqueira, porque aquilo lá é plástico, né? Resina é plástico. Então, claro, quando eu consigo usar uma BPA free, muito, muito melhor. Mas para dente anterior, a gente ainda não consegue trabalhar, porque você não vai ter uma estética tão legal. Existem resinas Boa. melhores, tem uma capacidade de polimento, adaptação, resistência e brilho que são superiores às BPA free. Então é uma coisa a ser trabalhada ainda na odontologia, hein? Porque BPA é um grande gatilho para doença autoimune. Mas bem interessante. Mas assim, então seria mais por questão estética. Dá para fazer, mas não é indicado, é isso? Dá para fazer, dá, assim, não é que não dá para fazer, mas você tem uma quantidade de cores limitadas, o brilho das suas restaurações talvez não fique tão legal, né? Principalmente numa área estética, que é uma área que todo mundo vê, tá? Então, é uma coisa a ser pensada, mas se o paciente quiser, existe essa possibilidade, mas que existem resinas melhores para serem trabalhadas em região anterior, existem. As BPA Free, eu confesso, eu tenho usado em dentes posteriores. Boa, excelente. Nossa, fechamos com chave de ouro. Tem várias outras perguntas, mas nosso tempo já passamos até do tempo. Agora, eu só quero te agradecer, Paty. Foi muito bacana essa iniciativa aí de ter falado comigo para fazer essa live. Deu super certo. Eu achei um tema que o pessoal adora, que a gente fala muito sobre doença autoimune e nada melhor do que ter uma especialista em dente, né? Ou seja, uma dentista do que para falar, apesar de eu saber algumas coisinhas, eu sei muito pouco e esses detalhes fazem muita diferença. Muito obrigado por toda a sua ajuda, por responder com o maior carinho e muita ciência por trás sobre cada perguntinha aí que fizeram. Tenho certeza que cada pessoa que doou o tempo aqui, elas foram transformadas porque é um tema que não é tão fácil de achar. E você conseguiu trazer muita informação em uma hora de live aí. Muito obrigado. Obrigada por você ter aceitado o meu convite também. Muito obrigada. Eu gosto de fazer essas lives porque eu acho que realmente é uma coisa que a gente precisa realmente espalhar essa informação, difundir toda essa informação, porque realmente hoje as pessoas estão acordando e nós vemos cada vez mais pacientes procurando por médicos integrativos, por dentistas integrativos, porque percebem que tem resultados muito melhores fazendo o tratamento dessa forma. E com certeza, se vocês que estão aqui são pacientes do Felipe, vocês vão se beneficiar muito mais fazendo um tratamento dentário com um dentista biológico, porque com certeza você só vai melhorar a sua saúde, né? E que daqui para frente tenhamos cada vez mais dentistas biológicos aí pelo nosso Brasil. Por favor, porque isso é uma coisa. Quando eu vejo o paciente falar, eu vou tratar com o meu dentista, eu já pergunto, é biológico? Ah, não é. Falo, ó, já troca. Já falo para trocar, porque a diferença é muito grande de resultado, ainda mais tratando falando de uma doença tão importante quanto doenças autoimunes. Já tive pacientes que sofriam há mais de 5 anos com doença autoimune. Melhoramos todo o terreno biológico, melhorou 80%, mas só foi melhorar totalmente quando melhorou a saúde bucal. Então é tão importante a gente trabalhar em conjunto, ter essa informação e aprender sobre isso. E assim, finalizo com a frase aqui da Adriana, que mandou assim, ó, realmente é bom saber, porque eu nunca relacionei autoimune com saúde da boca. Eu achei justamente... Então, assim, só de ler esse comentário, nossa missão foi cumprida aqui hoje à noite. Né? Porque muitas pessoas, eu acredito, isso não é incomum, não sabiam da relação entre doença autoimune e saúde da boca, o quanto ela podia interferir, né? Às vezes fica buscando outros gatilhos e vai ver, tá aí na boca uma das grandes chaves para você estar perto da remissão. E certo? vale então,
Médicos, viu? Médicos, olhem a boca dos pacientes. Exatamente. Lembrar da boca, porque senão isso daí... E isso é a parte, né? Às vezes a gente pensa que medicina integrativa é só olhar as vitaminas, ver, né, se está tudo bem, o estilo de vida, e tem que lembrar da saúde bucal. Alguma hora tem que abordar a saúde da boca, tem que abordar a saúde emocional, porque senão, se você não abordar de forma completa o seu paciente, ele vai ter dificuldade na hora de de conseguir a remissão da doença autoimune dele. Perfeito. Então é isso, Paty. Brigadão. Pessoal, Obrigada. uma boa noite. A live vai ficar gravada. E sigam a doutora Patrícia. Qual que é o seu Insta, Paty, para você passar para eles? Passe para eles. Vou deixar aqui no comentário. Opa, peraí que meu Instagram deu uma travadinha. Ai, peraí. Peraí, pessoal, estamos aqui ao vivo com problemas técnicos. Aqui tem a doutora Patrícia Feriosi, é isso? Ou tem É que eu tô aqui digitando, aí... Na parte de cima da live já tem. Também a Aline já falou aqui, a gente já viu aqui. O pessoal consegue seguir, então, qualquer coisa também, ó, pronto, já deu certo. @doutora.patricia.feriosi. Pronto, só clicar. A Aline já nos ajudou aqui, ó. A Aline, que é minha paciente, é fisioterapeuta. Mais uma integrativa aí, mais uma ferramenta ótima para a gente fazer a fisioterapia. E, Paty, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Se cuidem e até a próxima. Obrigado, Felipe. Boa noite. Um beijo aí a todos. Beijão.